Bom, vamos lá. Esse é o segundo vídeo aqui da série de posts sobre AI. Nesse segundo post a gente está falando muito sobre banco de dados. E de forma resumida, o nosso banco de dados que a gente vai analisar é com o engajamento e com as interações do nosso próprio conteúdo. Ou seja, a gente vai usar o nosso conteúdo falando de BI na prática para fazer um BI e no fim a gente fazer uma análise de dados em conjunto. Só que para isso, como eu disse ali no conteúdo acima, a gente só tem palavras, letras, conjunto de pensamento e no fim a gente está numa rede social que gera muito engajamento. E o engajamento aqui pode ser curtida, comentário, compartilhamento e whatever. Então tudo isso nos gera dados para alimentar uma fonte de dados que pode ser com informações básicas ou mais complexas para depois cruzar. Mas independente de tudo isso, o que é mais importante é eu já criar minha fonte de dados, seja numa planilha, num banco de dados, em qualquer outro arquivo web, por exemplo, pensando no indicador final que eu vou querer. Então é óbvio, eu vou ter informações básicas, como por exemplo, o que a gente já tem na nossa planilha, a hora que eu comecei um conteúdo, a hora que eu finalizei, o dia em que eu publiquei aquele conteúdo, o dia da semana, o tema dele, por exemplo, e o título dele. Então essas são as informações básicas que a gente tem quando está começando ali essas publicações. Hoje eu vou alimentar aqui as outras que faltam, mas a gente já tem que pensar em como e o que eu preciso para conseguir trazer indicadores ali. Eu só falar que eu publiquei o post de introdução ao BI numa terça-feira, por exemplo, não me diz nada. Eu quero saber qual o valor, qual o indicador, qual o KPI que eu vou conseguir dizer que nesse dia aqui, esse post aqui, ele teve tal coisa. O que eu consigo tomar de decisão? Então é com base nisso que a gente vai começar a estruturar isso aqui e por isso a gente vai buscar indicadores que a gente ainda não tinha quando publicou o primeiro conteúdo, que são os engajamentos dentro do LinkedIn com o nosso próprio conteúdo de introdução ao BI. Então eu vou terminar de criar aqui só a segunda linha, que é o do dia de hoje. A hora de finalização eu não terminei ainda, então a hora que eu terminar eu coloco. Hoje é uma quinta-feira, para quem está seguindo. O primeiro foi a introdução, esse aqui fala sobre fonte de dados. O título eu vou copiar aqui e vou colar. E pronto, as informações base a gente já tem aqui. Só que com elas eu ainda não consigo cruzar muita informação. Exceto, por exemplo, olhando bem rapidamente, num futuro aqui eu poderia ter uma nova coluna à direita e poderia dizer tipo quanto tempo eu estou levando para criar um conteúdo. Com base nisso, eu consigo dizer qual tema de conteúdo, por exemplo, eu levei mais tempo para criar. Então, com base nessas informações aqui, eu consigo sim criar algumas séries de outras variações. Só que ainda é muito cru. Eu preciso de mais informações ou informações mais importantes para eu ter um KPI, um número num dashboard em que eu possa tomar uma decisão. Ou o decisor, que geralmente é o gerente, o diretor ou a pessoa que está acima na hierarquia ali, vê aquela informação bem resumida e fala: nossa, com isso aqui eu sei que nós temos um problema aqui, ou eu consigo ter um insight para uma solução ali. Então é isso que a gente vai fazer hoje aqui, estruturar a nossa fonte de dados, que aparentemente ela é simples, mas a gente vai começar a enriquecer ela para no futuro, daqui a algumas semanas, conforme os posts forem evoluindo, a gente conseguir fazer uma análise de BI e cruzamento de informação com o que a gente tem ou com as informações que a gente vai encontrar a partir dessa base aqui. Então vamos agora para a prática, né? Vamos parar de falar só de tabela, linha e vamos começar a alimentar aqui manualmente a nossa planilha. Então aqui esse foi o post 1, quem não leu, leia, né? Tem informações importantes lá que vão nortear um pouco da sequência dessa série. E aqui estão alguns dos indicadores. Então nós temos visualizações, temos curtidas, temos comentários e temos share, que é o compartilhamento. Então vamos pegar essas aqui como base inicial para que a gente consiga daí sim começar a alimentar lá. Então eu vou adicionar mais algumas colunas, vou botar por ordem, como está lá no LinkedIn, né? Visualizações, curtidas, comentários e compartilhamento. Oh meu Deus, compartilhamento. Vamos só resumir diminuir esses caras aqui para ficar tudo numa tela, tentar pelo menos, né? Compartilhamento. Quase isso. Deixa eu só botar uma corzinha parecida, pronto. Então vamos lá, o post 1 teve quantas visualizações? Teve 123.
123. Curtidas foram 23. Comentários foram 2, só que um foi meu marcando uma pessoa, então não valeu. Teve um comentário só, vamos ser realistas, né? Foi bem pobrinho de comentário. Compartilhamento foram 3. Beleza. E tem uma outra informação que daí não está aqui nesses dados ali do post, que são as pessoas que começaram a me seguir ou que me adicionaram no LinkedIn a partir desse conteúdo. Eu não vou mostrar o nome nem as pessoas ali, mas o número foram 11 pessoas a mais. Novas conexões. Então a gente teve 11. Beleza. 11 conexões a mais, que é um outro dado complementar que a gente tem aqui. Então, com isso, a gente já tem os dados base e os dados extras, que são as informações de engajamento para a gente conseguir depois fazer uma análise mais aprofundada. Com base nisso, a gente consegue tirar de novo N outras variações de informação. Só que tudo vai depender do que a gente considera importante para estar destacando da nossa análise BI. Por exemplo, eu posso ter aqui N perfis de conversões de meta. Por exemplo, a minha meta com esse conteúdo aqui é ter muita visualização. Então eu vou dizer, por exemplo, das visualizações, quantas curtidas teve. Minha meta aqui é ter uma taxa de curtida maior. Então eu vou ver, por exemplo, quantas visualizações teve, que são as pessoas que estão olhando aquele meu conteúdo, e eu vou fazer a divisão para saber qual é o percentual de conversão de meta. Então eu tive 23 curtidas para 123 pessoas vendo. Então a minha taxa de conversão aqui foi de 18%. Ou seja, 18% de todo mundo que visualizou o meu conteúdo, ele interagiu curtindo ele. Então foi uma aprovação social. As pessoas gostaram dele. Não, aqui o meu indicador principal é o compartilhamento. Eu quero que as pessoas compartilhem, porque no fim dele eu pedi para que elas fizessem isso. Então eu vou ver a minha taxa de compartilhamento, que é esse cara dividido por esse. E daí eu vou ali e vou colocar só o percentual. Então a minha taxa de compartilhamento foi de 2,44%, por exemplo. Ou então não, o meu objetivo aqui era conseguir um número maior de conexões através do meu conteúdo relevante. Então eu quero saber, por exemplo, qual foi a minha taxa de conversão de conexões. A minha taxa de conversão de conexões foi aproximadamente 9%. Então, com base nisso tudo aqui, a gente começa a criar outros indicadores. E outros indicadores que podem ser cruzados também. Por exemplo, eu quero saber qual tema, por exemplo, me gerou uma maior taxa de conexão. Qual foi o tema que eu abordei que me gerou mais conexões? Qual foi o tema que eu abordei que me gerou mais curtidas, ou mais visualizações, ou mais comentários? Por exemplo, com base nessas informações aqui de visualizações, por exemplo, agora eu consigo dividir pela quantidade de hora. Então eu vou dizer, aqui eu levei 1h15, por exemplo, para criar um conteúdo. Então eu vou fazer ali 1,15 vezes 60 minutos, por exemplo. Igual, Sami. Eu tenho 69 minutos e eu vou agora dividir esse cara aqui por esse aqui, por exemplo. Então, a cada 1 minuto, a cada quase 2 minutos, por exemplo, eu gero uma visualização. Opa, estou errado. A cada 1 minuto eu gero quase 2 visualizações. Então, a cada 1 minuto que eu perco gerando um conteúdo, eu estou potencializando 2 visualizações nele quando ele estiver no ar. Então, basicamente, a gente consegue cruzar um monte de informações para fazer um monte de cruzamento. Mas lembrando, a informação, o dado, ele existe. A gente pode esmagar aquele limão e trazer ainda mais informações. Mas a informação só é válida quando ela vai apoiar numa decisão. Então, não adianta eu criar aqui 100 linhas cruzando informação, se no fim eu não sei o que eu quero. Então, lembrando o que eu falei no texto, a gente precisa ter claro o que é o nosso objetivo final, qual o indicador que vai nos ajudar a tomar uma decisão, ou a pessoa para quem a gente está fazendo análise, o que ela precisa ver, o que é importante ela ver de forma resumida e clara para ela tomar uma decisão, e com base nisso a gente vai estruturando a nossa fonte de dados, ou então tentando minerar as informações com base nos dados que a gente tem para trazer esse indicador para ele.
Então é com base nisso que a gente vai trabalhar. Aqui estão as informações primárias do nosso conteúdo, o dia, a hora, o tema e o título, e aqui estão os principais indicadores de engajamento. Com base no passar do tempo, a gente vai criando novos conteúdos e daí vai sentindo a necessidade ou não de já colocar aqui as variações. Depois disso tudo, que a gente for alimentando e criando as informações em forma de planilha, a gente pode criar um dashboard tanto aqui na planilha como num software externo, um Power BI integrando com a planilha, um Google Data Studio, por exemplo, integrando com a planilha. Então, com base nisso, a gente consegue fazer depois um dashboard super bacana e visual para o decisor ir lá e conseguir fazer filtros e tomar a decisão dele com base nos dados que nós vamos estar oferecendo para ele. Que nesse caso, os dados são para nós mesmos, isso aqui é só um modelo de base de informação, né, que a gente está criando em conjunto. Bom, então é isso, pessoal. De forma geral, essa é a nossa fonte de dados. Ela está disponibilizada com todos vocês. No post ali eu sempre deixo o link. E semana a semana a gente vai catalogando as informações aqui de dados para a gente fazer uma análise BI em conjunto durante a construção da nossa série de posts, para tentar desmistificar um pouco mais esse conceito e tornar ele simples para o nosso dia a dia. Hoje eu estou fazendo uma fonte de dados dos posts de BI, mas pode ser, por exemplo, de uma tarefa sua do seu dia a dia, de um conjunto de dados que vocês têm da sua área, do seu serviço, de algum dado vindo do cliente para uma análise, por exemplo. Então isso aqui entendam como um conceito geral que vocês podem estar aplicando em N ocasiões do dia a dia, funções, cargos e até segmentos de empresa. Eu trabalho, por exemplo, com e-commerce, mas eu faço BI até mesmo no jogo online que eu jogo. Eu ajudo lá a minha equipe analisando todos os dados que a gente tem de tudo que é possível ser analisado para saber que dia, que horário, que monstro, por exemplo, é o melhor para que a gente consiga evoluir no jogo em menos tempo possível, porque a nossa vida é muito corrida, então a gente só joga quando dá, e quando dá a gente tem que ter uma alta performance. Então o BI ele pode ser usado em qualquer momento, situação, cargo, função ou até segmento de mercado. Só que, claro, precisa entender pelo menos os conceitos básicos. Não importa se você é um engenheiro de dados, se é um cientista de dados, se é um matemático, se é um programador, ou se é um analista financeiro, ou até o padeiro da esquina. Se você entender os conceitos básicos, ter as informações catalogadas, digitalizar ela, organizar e depois filtrar, você vai conseguir fazer BI, que é esse o nosso objetivo com essa série de posts.